E agora, momento de oração. Momento de oração. Com o pastor Aloísio, da Igreja Missionária Emanuel de Humildes. Bom dia, querido. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesse ótima quinta-feira, dia 17 de março de 2022, o dia que o Senhor nos deu. Porque se você está aí agora em sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, ouvindo esse áudio, é porque o Senhor decidiu, nesse dia de hoje, te dar mais uma oportunidade de vida para contemplar a sua glória. Pois hoje é o dia que o Senhor preparou para você e para todos aqueles que estão ouvindo essa minha voz. Querido, aqui no livro de Mateus, capítulo 15, verso 32 ao 39, fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixe, uma passagem muito conhecida, onde por muitas vezes nós temos lido, feito até peças teatrais, e é onde nós usamos muito para usar a ilustração de que o pouco com Deus se torna muito, porque conhecemos essa palavra e usamos que Deus é o Deus de multiplicação, e é verdade. No capítulo 15, no versículo 32, diz assim: E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixinhos, e dando graça, partiu e deu aos discípulos, este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheu 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magada. Amém, querido? Esse texto da palavra do Senhor é um texto bem compreensível, principalmente para os dias de hoje, onde nós precisamos viver os milagres de Deus em todos os sentidos de nossas vidas, na área familiar, na área espiritual, na área conjugal e nas nossas finanças, pois sabemos que a inflação do nosso país não está muito boa, não andam equilibrada conforme aquilo que nós acreditamos sobre justiça, pois trabalhamos mais e ganhamos menos e pagamos mais caro as coisas que nós compramos. Mas aqui fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas suas viagens missionárias, onde existem vários textos da Bíblia em que multidões seguiam
ao Senhor pela palavra, pelos milagres e até mesmo pelo comer, porque historicamente nós sabemos que na época de Cristo, Roma dominava o território de Israel e o povo vivia sobre o domínio de Roma, a questão de opressão de imposto. E todo mundo conhece e sabe que no mundo da guerra, depois de uma guerra, ou um exército inimigo, quando toma um território, ele sai devastando tudo, a economia do país. É como se fosse uma multidão de gafanhoto entrando em uma plantação de milho ou de trigo ou de outro cereal, que é cabível ao seu cardápio. Podemos usar a expressão assim. E Israel passava por fome, passava por grande necessidade. E Jesus, na época do seu ministério, exatamente nessa época, era onde o povo estava mais sedentos, mais, podemos dizer, necessitados, não só de um Salvador, mas de alguém que pudesse ajudá-lo. E a gente sabe que quando existe alguém que está ajudando, ou que pode ajudar, essas pessoas são bastante procuradas. Por exemplo, se você anunciar nas redes sociais ou nas rádios, nos setores de comunicação, até mesmo aqui na nossa localidade onde nós moramos, aqui em Feira de Santana, no distrito de Humildes, se eu anunciar na rádio local aqui, que eu estou distribuindo cesta básica, com certeza eu terei um número imenso de pessoas na minha porta, filas quilométricas para receber a cesta básica. Porque a necessidade, meus queridos, nos faz criar multidão, em todo sentido. Se o governo anuncia um dinheiro extra para a população pegar, a caixa, os bancos, viram fila quilométrica. Empresa anunciando trabalho, da mesma forma. Posto médico anunciando vacinação. Sempre o povo carente, necessitado, sempre houve isso. E com Jesus não foi diferente. Porque aquele povo já tinha 3 dias que permanecia ali, aos pés de Cristo, seguindo Cristo, aonde quer que ele ia, o povo seguia. E muitas daquelas pessoas, elas não tinham levado, talvez, acredito, alimento o suficiente para essa jornada. E Jesus, como Filho de Deus e como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, sabia de todos os graus de dificuldade daquele povo, pois Jesus já tinha dito antes que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Mas a daquelas pessoas nunca foi dessa forma, porque aquelas pessoas, elas via à vista, ela não via como Jesus, ela não pensava como Jesus, mas elas pensavam e eram seres humanos. E Jesus, no capítulo 15, versículo 32, quando ele fala aos discípulos, chama a atenção dos discípulos que aquele povo por 3 dias permanecia com ele e não tinham o que comer. E Jesus, pela sua misericórdia, não queria mandar eles embora de qualquer jeito. E Jesus se direciona aos discípulos e pergunta aos discípulos se havia alguma coisa para comer.
O discípulo prontamente disse: Mestre, aonde haverá nesse deserto pães para fartar a fome de tantas pessoas? Só, querido, que aos olhos humanos o discípulo não cometeu erro. Eles estavam certos. Porque nós somos limitados. Nós somos pessoas que, se a gente não buscar uma fé, não se aprofundar na crença da palavra de Deus, seria a mesma resposta que nós daríamos. Mas Jesus sabia que eles iam responder dessa forma, porque Jesus conhece a sua limitação e conhece a minha. Ele sabe até onde nós podemos ir. E mesmo assim, Ele não nos rejeita. Ele não te rejeitou, mãe, mulher, homem, porque você errou ontem, porque talvez você irá errar hoje. Ele nunca te rejeitou, nem vai te rejeitar. Quando alguém chega na sua casa e você mesmo tendo, às vezes, 2 ovos, às vezes tem pão, e alguém pergunta, tem o que comer? Você diz, não. Ele entende a sua posição, a sua colocação, mas nesta manhã Ele quer nos ensinar a confiar mais nele. Amém? E essa confiança é onde no versículo 34, ele perguntou-lhe Jesus, quantos pães tens? Respondeu, 7 e alguns peixinhos. E Jesus, ao perguntar aos discípulos, ele disse, tem 7 e alguns peixinhos. E Jesus, de uma forma educadíssima, porque Jesus era educado, querido. Jesus também nos deu sempre esse exemplo de cidadania, de uma pessoa muito educada. E ao saber que tinha ali 7 pães e alguns peixinhos, era o suficiente. Para Deus, nesta manhã, é o suficiente o pouquinho que você tem para fazer um grande milagre na sua vida. Assim como aquela viúva de Sarepta. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite foi o suficiente para aquela mulher viver o resto da vida sem mendigar. O Senhor, nesta manhã também, quer fazer de pequenas coisas na sua vida grandes coisas. Tudo é possível aos que creem. E Jesus, tendo mandado o povo assentar, ou pedido aos discípulos para que o povo assentasse, Jesus tomou aquele cesto e os discípulos ali, com certeza, prestando muita atenção no que o mestre iria fazer. Talvez eles pensou que Jesus ia torar em migalha aqueles pedacinhos de pão e dar as migalhas dos pedaços que fosse cortando ao povo, à multidão que ali estava. Mas a Bíblia diz, querido, que o povo, depois de estar assentado, no versículo 36, Jesus tomou os 7 pães e os peixinhos e, tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos e este ao povo. Então Jesus partiu o pão, como na mesa da ceia, como 1 Coríntios capítulo 11, 23 a seguir, quando Jesus ele parte o pão, representando o seu corpo, este é o meu corpo, que será partido entre vós. Jesus parte o pão e dá graça a Deus pelo tamanho milagre que tinha acontecido. Curiosidade, querido, o milagre, ele é algo maravilhoso para se entender. Nunca dê graças a Deus por aquilo que já recebeu. Dê graças a Deus por aquilo que vai receber.
Porque Jesus não deu graça porque os cestos já estavam tudo cheio. Ele deu graças a Deus pelo pouco que tinha, sabendo que o Pai iria multiplicar. Então, nessa manhã, nós também aprendemos isso. Precisamos dar graças a Deus pelo pouco que nós temos, pelo aquilo que nós recebemos. Talvez você recebeu o salário hoje e chegou em casa discutindo, brigando com a esposa, que o dinheiro que recebeu foi pouco. Mas é motivo de você dar graça. Suspenda esse salário, esse envelope, essa cédula na sua mão e diga: Senhor, eu te dou graça por esse salário que eu recebi. Te dou graça por essa feira que eu recebi. Te dei graça por essa compra. Te dei graça. E Deus irá fazer o milagre da multiplicação. Às vezes o problema de muitas pessoas que não alcança a graça de Deus é porque não aprendeu a agradecer a Deus pelo pouco. Só acha que só deve agradecer a Deus quando tudo está bem, quando a casa está farta, quando recebe um salário absurdo. Não, querido. Jesus partiu os 7 pães e os peixinhos e deu graças ao Senhor. E na medida que os discípulos iam dando, a multiplicação ia acontecendo. Isso é muito importante para que nós, nessa manhã, aprendemos e abrimos a nossa visão em relação ao reino de Deus. Pois, querido, nesta manhã, Deus quer multiplicar o teu pouco. Ou Deus quer fazer o teu pouco se tornar muito. É só você crer. E o texto diz que naquele dia comeram mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. No versículo 38. Deus quer fazer o milagre, a multiplicação, não só somente na sua vida, mas o milagre que Deus irá fazer nessa manhã, na sua família, na sua casa, na sua vida, querido, vai estender para toda a sua descendência. O milagre que irá acontecer nessa manhã na sua casa, na sua vida, você vai poder ajudar a sua sogra, seu sogro, seus irmãos, seus cunhados, seus primos, até mesmo os seus vizinhos de sua rua, do seu bairro. Porque quando Deus Ele dá com abundância. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã tão linda de quinta-feira e eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, assim como o Senhor nos concedeu esta manhã, Pai, um dia de sol, onde podemos ver, Senhor, o céu sorrindo, Pai. Assim também eu desejo, Pai, na vida desta família, desta mulher, deste homem, deste jovem, dessa pessoa que estava agora, meu Pai, sofrendo com essa opressão de não ter nada ou o que tem era pouco. Mas Tu liberaste essa manhã, Pai, uma palavra de fé para que ele creia que se ele levantar para o alto, um milagre vai acontecer. Porque eu acredito em milagres, Senhor. Eu acredito na Tua palavra. E nessa manhã, meu querido, minha querida, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem diz, amém.